A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais um momento, mais uma oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Já pedindo a Ele que nos abençoe e nos ajude nesta caminhada, apesar dessas adversidades, né? Apesar das notícias cada vez mais difíceis, né? Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, né, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né, uma situação muito complicada. Um pensamento meu, né? Eu tenho uma impressão que nós já chegou na Terceira Guerra Mundial. Amém? Por que a Terceira Guerra Mundial? Ela é anunciada. E esse vírus, ele atacou o mundo, mundialmente. Então, eu creio que é a Terceira Guerra Mundial. Ela não veio como muitos esperavam. Avião soltando bomba, soldados para as ruas, indo para lá e para cá, aquela coisa toda, né? Ela veio de uma maneira diferente. Ela veio através de uma guerra biológica, né? Porque esse é um ataque biológico. Tem alguns que dizem que isso foi proposital. Às vezes algumas coisas me vêm na cabeça que os Estados Unidos e a China andaram ali meio que batendo de frente ali os presidentes, né? Mas enfim, a gente não pode levar por este lado muito, porque na verdade, independente do que seja, a guerra está aí, ela foi lançada. E nós cremos no nosso general de guerra, que é o Senhor Jesus, que ainda que seja o homem que provocou, houve uma permissão de Deus para isso, né? E porque aquilo que Deus não permite não acontece. E Deus quer corrigir o teu povo. Eu tenho para comigo também que Deus está mandando mais uma correção para o povo de Israel do que para o mundo em si. Na verdade, essa situação ela tem que atingir mais o povo de Deus com uma reflexão, uma meditação, buscar mais a palavra, consertar o que está errado, andar em santidade na presença de Deus. Que quando Deus está agindo, corrigindo o seu povo, é porque Ele está se desagradando das atitudes que muitos estão cometendo. Amém? Há um povo que se aliou de uma forma tão grande ao pecado que vai para a igreja num ato pecaminoso e está tudo bem. Pessoas que em adultério entram dentro da igreja sem peso nenhum. Chega lá, adora e ainda sai de lá dizendo que Deus abençoou. É incrível isso. Mas nós cremos num Deus zeloso, meus amados. Nós cremos num Deus que exige respeito. Ainda que seja do ímpio. Ele não precisa vir profanar as coisas sagradas. Eu sempre disse que Deus está virado com a profanação da santidade, o relativismo entre o sagrado e o profano, e que ele iria entrar com a providência. Algumas pessoas ouviram, mas não deram, como se diz, não deram ouvidos. Eu andei comentando com algumas pessoas sobre isso. Falei, eu tenho certeza que Deus ainda vai abalar essa terra com algo muito terrível. Porque Deus está muito irado com o que está acontecendo. Eu falei para algumas pessoas, mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. E umas ainda fizeram pior do que antes. Glória a Deus por isso, né? Mas hoje eu tenho certeza que essas pessoas vão estar refletindo. E vai estar vendo que eu não falava de mim mesmo. Era Deus me usando para alertar. Fui muito criticado, né? Fui muito humilhado, até desonrado, mas valeu a pena. Porque continuamos firme e forte com Deus, porque Ele é demais na minha vida. E eu, nesses momentos de tanta tribulação, eu confio tanto em Deus que eu tenho certeza que logo logo Ele dará o escape ao seu povo, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estiver no meio, né? Deus fala que iria chegar um dia que Ele ia separar os bodes das ovelhas. Nossa, misericórdia, hein?
eu tô vendo que Deus já está separando. Eu vejo que Deus já está separando. Eu vou ler um texto aqui, amado. Eu vou ler um texto no livro de Joel. Livro de Joel, que nos dá uma dimensão de tudo que está acontecendo nos dias atuais. Amém? E nós vamos meditar. Tem dois textos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente, eu vou ler Isaías 26. Isaías 26, 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a tua porta sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amém? Esse texto está no livro de Isaías, mas encaixa muito bem com esse momento que nós estamos vivendo. Abra a tua Bíblia, vai lá nesse texto e medite nela, nesse texto. Observe essa palavra do Senhor. Procura compreender para você ver o quanto que vai te abrir de visão para os dias atuais. Em nome do Senhor Jesus, é que nós podemos ter esses textos na palavra do Senhor para nos orientar, para nos dar direção de entender o que está acontecendo neste momento. Eu quero frisar um ponto aqui, né? Frisar um ponto aqui que diz assim, que o Senhor saiu para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. Amados, a palavra iniquidade é uma palavra que só está dentro das igrejas. É claro que fora da igreja ela não tem efeito, porque está fora do povo de Deus. Mas tem muitas pessoas no meio do povo de Deus que quando fala iniquidade, ele não entende nem o que é com ele. Porque ele está tão conformado com o pecado, está tão casado com o pecado, que não importa, que para ele a palavra não tem efeito nenhum. Tem gente que entra dentro da igreja segurando a mão do adultério. Verdade. Comprovado. Visto todo dia na igreja. Entra de mão dada com o adultério. E diz que Deus vai perdoar. Tem gente que tem vamos dizer assim, a pachorra, né? Uma palavra assim meio esquisita, de dizer que quando o Senhor encontrou com a mulher samaritana lá no poço, ela foi casada 5 vezes. A pessoa é capaz de contar no dedo que casou só 3, que dá para casar mais 2. Ela não entende o contexto daquilo para uma vida transformada em Cristo. E isso é brincar com a palavra de Deus, amado. Isso são, na verdade, amantes do pecado. Amantes do pecado. E Deus vê nessas pessoas, assim como ele diz assim, quando Jerusalém se prostituiu, adulterou, porque Deus, ele entende que ele é casado com o povo de Israel. Se Deus é casado com o povo de Israel, que hoje é o povo cristão, se Deus é casado com o povo cristão, você não pode cometer nenhum ato pecaminoso, que se você cometer, você está traindo o teu esposo, que é o próprio Senhor Jesus. A mulher, ela esconde o pecado do homem.
O homem esconde o pecado da mulher, por um tempo só também, porque depois Deus traz à tona. Eu sei o que estou falando. Depois Deus traz tudo à tona. E com o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus contempla tudo, Ele está vendo tudo. Você está traindo a Jesus, está adulterando contra Jesus e Ele está vendo. Imagine. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Mas hoje é o que mais se faz, é entristecerem o Espírito Santo. Então, amado, eu acredito que nos dias de hoje o que está acontecendo é a ira de Deus sobre o povo dele. A profanação está demais, a mentira está demais, o pecado está demais. Hoje não se tem nenhum critério para receber uma pessoa que veio de uma outra igreja. Não tem critério nenhum. Chegou, a pessoa está ali como quem não quer nada. Dali a pouco vamos introduzir como membro, mas não procura saber um histórico de vida da pessoa. E quando não se sabe o histórico de vida da pessoa, você não tem um bate-papo com a pessoa, você não tem nem como ajudar essa pessoa. Porque a maioria das pessoas estão feridas, estão doentes, mas não admite. E a pior enfermidade é a do pecado, que atinge o espírito. E hoje em dia não há critério nenhum para isso, lamentavelmente. Por isso que as igrejas estão do jeito que estão. Porque eu quero aumentar o número de membros e eu não vou avaliar ninguém. Aonde estava, qual era a igreja, o que aconteceu, por que você saiu, qual foi o motivo. Porque isso é chato hoje. Mas tem uma palavra na Bíblia que Jesus dá uma orientação à liderança dizendo, na igreja de Tiatira, repreende os líderes que estão tolerando o pecado. Tolerando. A igreja tem todas as qualidades. Isso mostra que o Senhor odeia aqueles que toleram pecado. Quem tolera pecado é tão pecador quanto o próprio pecador. Porque Deus não fala para o pecador que tem contra ele. Não, Deus fala para aquele que tolera. Eu tenho, porém, contra ti. Não é contra ele, não. Eu tenho contra ti, porque quem está tolerando é você. Esses detalhes ninguém observa, né, amado? Mas ninguém observa. Portanto, se você está tolerando pecado na tua igreja, você está tolerando pecado na tua família e foi constituído sacerdote de Deus, você sabe que o teu irmão está em pecado, você sabe que a tua irmã está em pecado, você sabe que a tua mãe está em pecado, teu pai está em pecado, e você não abre a boca para nada. Deus vai dizer, tenho porém contra ti, que toleras. Teu filho está em pecado, tua esposa, teu marido, você tem que denunciar, doa quem doer. Ah, jogou a mala nas costas, foi embora. Vai embora com o pecado. Mas aqui está denunciado. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa que Deus cuida. Lá no final Deus vai cuidar tudinho. Fica tranquilo no teu coração. Porque ninguém é punido por denunciar pecado não, viu, meu querido? Ninguém. Ninguém. Agora aqui na terra será punido sim. Vão te desprezar, vão te xingar, vão te humilhar, vão fazer de você a pior pessoa da terra. Mas descansa o teu coração, porque o que zela por ti é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de Israel. Jesus, ele morreu por aqueles que zelam pela santidade dele. E ele disse, se o mundo vos perseguir, não se apavore não, porque se fizeram isso comigo também, Jesus diz assim, persevere até o fim. Quanto mais as pessoas se revoltar contra você, por causa da palavra, lembre-se de uma coisa, não é contra você, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eles estão lutando contra o próprio Deus. E ninguém ganha lutando contra Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe a sua vida. Mas vamos ler mais um texto aqui, bem rapidinho, que está no livro de Joel. Joel 2, capítulo 1 ao 4, diz assim, toca a buzina em Sião, e clama em alta voz o nome da minha santidade. Santidade de Deus. Algo que tem que ser zelado. Quem decidiu andar na presença do Senhor tem que aprender a zelar da santidade. Não pode ficar dando risadinha. Não pode ficar dando olharzinho para o profano. Né? Não pode, não pode. Porque daí atraiu o próprio Deus. Amém?
O inimigo pode te oferecer bom emprego, te dar boa casa, te dar bom carro, mas o inimigo não te dá a salvação, que é a prioridade. Aqueles que não se rendem ao inimigo, eles passarão por grandes tribulações aqui na terra, porque o inimigo não dá conforto àqueles que não aderem a ele. O inimigo só dá conforto àqueles que aderiram a ele. Por isso que o crente enfrenta a luta, enfrenta batalhas. Mas o nosso conforto virá no dia do juízo, obedecendo a palavra de Deus para ser digno das suas promessas. Então ele diz assim, né? Clame em alta voz o nome da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Dia de trevas, dia de tristeza, dia de nuvens, dia de trevas espersa. Como a alva espalha sobre os montes, povo grandes e poderosos, né? Povo grandes e poderosos, Estados Unidos, Itália, Japão, China, tal. Né? Grandes e poderosos. Qual desses tempos antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Amados, não precisamos dizer muita coisa. Esta é a palavra do Senhor que está nos orientando, que o Senhor, a vinda do Senhor está perto, como está no livro de Joel, no capítulo 2. O Senhor é zeloso pelas suas coisas. As pessoas estão brincando com santidade, dizendo que são santos, mas se lambuzando no profano. A Bíblia vai citar várias vezes que tem umas atitudes do ser humano que dá nojo em Deus. Dá. A pergunta que eu faço: como que está a tua vida na presença de Deus? Será que nesse momento de tantas coisas acontecendo, Deus está corrigindo o povo dele para que se conserte na presença dele? O povo de Deus tem uma inclinação para o pecado. Toda vez que o povo de Deus estava confortável, eles começavam a inclinar para o pecado, inclinar-se por uma fusão entre o Egito, os povos da idolatria, do paganismo. Logo faziam uma amizade aqui, faziam uma amizade ali, aquilo ia introduzindo no meio do povo de Deus, até que Deus chegava uma hora que ele deixava o povo ir para o cativeiro por causa dessas atitudes. E hoje não está sendo diferente? As pessoas estão entrando na igreja com a sutileza, sabe? E vem trazendo pecado e não muda do pecado. Está em ato de adultério dentro da igreja, mas diz que Deus vai perdoar porque a palavra de Deus não está orientando nada sobre isso. Pessoa fornicando, prostituição, mentindo, mas mente descaradamente. E eu já vi liderança mentir, mas mentir mesmo. E eu olhar assim e falar: Jesus, tenha misericórdia, meu pai. Pessoas mentindo, falando coisas profanas, porque a conversão ela não vem só no comportamento, na palavra. E não adianta ser convertido só no meio dos crentes, não. Tem que estar convertido dentro das quatro paredes, dentro da sua casa. Como que você trata o teu marido, como você trata a tua esposa. A Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, amado. Fonte doce, fonte amarga. Isso não pode. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Porque quando você estiver fazendo as duas coisas, é sinal que você não pendeu nem para um lado e nem para o outro. A Bíblia fala que não devemos cogitar em dois pensamentos. E tem gente que tem um marido e está pensando no outro. Tem gente que tem uma esposa e está pensando na outra. Dois pensamentos. Tem gente que está no sagrado, mas vive se alimentando do profano. Dois pensamentos. Tem gente que diz que vive para Cristo, mas vive servindo o diabo. Dois pensamentos. Não tem que cogitar em dois. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a um, ou amamos de agradar um e desagradar o outro. Mas há pessoas que nem se somam com isso. Amados, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te dar direção,
te dá posição na sua vida, que você possa ter força para decidir, que é momento, está chegando o momento da decisão. Se você quer fazer parte de verdade, eu estou falando para gente que está na igreja dizendo que é crente, que você não é, dependendo do comportamento, você não é crente coisa nenhuma. Você está se enganando a si mesmo, tá? Que você possa examinar a tua vida. Qual é o critério para você ser um crente? A Bíblia te dá esses critérios todinho. Leia a Bíblia e medite. O que você está fazendo? O que significa conversão? O que significa isso? O que significa o caminho estreito e o caminho largo? A porta estreita e a porta larga. Medita nesses textos que você vai chegar a uma conclusão de como está a sua vida espiritual. O que quer dizer a parábola das 10 virgens? Esses são os textos que o crente tem que analisar. O que significa as bem-aventuranças? Esses textos vai dar uma direção de como que nós estamos na presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu oro para que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, derrame sobre a tua vida uma bênção sem medida, possa te dar força espiritual para resistir a esses momentos difíceis, abençoando e guardando a tua família, guardando teus vizinhos, toda a igreja verdadeira que estão prostrada, buscando ao Senhor Jesus. Que Deus possa abrir os caminhos, abrir o entendimento, dar sabedoria, dar discernimento, fortalecimento na fé. E que eu e você possamos ser verdadeiramente um mensageiro da palavra, mas falar a verdade doa quem doer, seja para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o irmão, para a irmã, todos aqueles que estiverem em pecado. Nós temos que falar a verdade. E se a verdade bater duro, bate por ela mesma, amado. Porque nós só temos que falar a verdade. O peso que ela vai cair na vida de cada um aí não é critério nosso. Que Deus possa te abençoar, você que é profeta de Deus, você que é profetisa de Deus, você que realmente obedece. Obedeça ao Senhor. Fique no teu quarto, fique no teu canto, no teu secreto, orando a Deus, clamando a Deus, e Ele vai te guardar de todo perigo, de todo mal. Amém? Que Deus abençoe mais este dia, te dê muita paz, muita saúde e muita força para viver mais este momento. E nós vamos passar por isso. E o povo de Deus vai cantar vitória em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus está à frente de mim e de ti. Nós só temos que confiar plenamente. Manifestar a nossa fé, aquela que nós pregamos todo o tempo, tem que estar aqui em nós. Creia no Senhor Jesus, entregue seus caminhos a Ele e no mais Ele fará. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dando muita força espiritual, muita capacitação. Que o nosso alimento está aqui, na palavra de Deus. Aqui é o nosso pão de cada dia. Aqui está a fonte de água viva onde sacia a nossa sede. Mas que nós possamos estar também com o templo do Espírito Santo purificado, santificado. Cair no pecado, pode ter certeza que Deus vai te levantar. Mas se você viver no pecado, aí é complicado. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe. Não há tempo para perder mais. O dia da nossa mudança é hoje. Vamos consertar a nossa vida na presença do Senhor Jesus, para que Ele possa nos ajudar a vencer as nossas batalhas do dia a dia. Fica na paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe em mais este momento. Agradeça em nome do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Júlio. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.